Senhoras e senhores, queridos irmãos e irmãs, muito boa noite a todos. E que a paz de Jesus, o doce e meigo Rabi da Galileia, permaneça em nossos corações hoje e por todo sempre. Aqueles eram dias tumultuosos como os dias de hoje. A ignorância predominava em as criaturas humanas e o povo hebreu aguardava com grande expectativa o tão sonhado Messias, o enviado divino, que tiraria este povo que marca a sua história com dores e lamentos, um povo nômade, que esperaria este grande enviado para, enfim, fundar o reino de Deus na terra e poder dar glórias e triunfos aos considerados povos ou povo eleito de Deus, o povo de Israel. Esperavam, portanto, o Messias que fosse belicoso e que se assemelhasse aos príncipes pomposos e suntuosos da terra. Não puderam compreender aquele homem que nascera em uma manjedoura simples e humilde em meio aos animais, que não tivera um local para recostar a própria cabeça. Este homem, tão comprometido com a paz, que registra o evangelista Lucas, que quando ele surge na manjedoura simples e humilde, seres angelicais são vistos exclamando: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. Jesus traz-nos uma proposta de construção do Evangelho no nosso mundo íntimo, lapidando os nossos corações. Canta um hino de imortalidade ao anunciar às criaturas de que a vida não se limita ao túmulo e que na vida futura, aqueles que sofrem, que são perseguidos, os esquecidos, martirizados, terão consolação e bem-aventurança. O povo hebreu, que aguardava este reino material, não pôde compreender. O espírito Humberto de Campos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, registra no livro Boa Nova, no seu capítulo 3, intitulado Primeiras Pregações, que Jesus, quando no ano 30, resolve iniciar o seu ministério, passa um período experimentando os rigores do jejum e da alimentação e da oração, melhor dizendo, a que se impunha João no deserto. E após este período com o precursor, Jesus então inicia o seu messianato por Jerusalém. E aproximando-se do templo de Salomão, como um peregrino, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes ociosos que se sentiram atraídos pelos seus traços de originalidade e beleza. Alguns se afastaram sem maior interesse, mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, se aproxima do desconhecido e dirige-se-lhe com orgulho: Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Respondeu-lhe Jesus com humildade: Reino de Deus? O que pensas tu venha a ser isso? Jesus lhe responde: esse reino é obra divina no coração dos homens. E com uma gargalhada de desprezo, o sacerdote lhe interroga: obra divina em tuas mãos? Com que contas para levar avante tão nobre empresa? Jesus lhe responde: os meus seguidores virão de todas as partes. E ele diz: sim, é certo que os tolos e os ignorantes estão em toda parte. Certamente que esse será o teu material de edificação, mas propões-te a realizar uma obra divina. Mas já viste uma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Jesus lhe responde com energia serena: sacerdote,
Não existe mármore mais puro do que o do sentimento, e cinzel superior ao da boa vontade. Impressionado e um tanto quanto incomodado com a sapiência daquele homem desconhecido, o sacerdote, contrariado, questiona: conheces Roma ou Atenas? Jesus responde: conheço o amor e a verdade. Deixa o sacerdote impressionado e, segundo o relato do benfeitor espiritual, no outro dia, Jesus se dirige a Cafarnaum e faz os 2 primeiros convites às margens do Tiberíades, o mar da Galileia, aos apóstolos Simão e André. E inicia o seu messianato, que duraria aproximadamente 3 anos, cantando os hinos da boa nova, da boa notícia que trazia aos corações aflitos. Nós destacamos neste trecho relatado por Humberto de Campos, que evidencia a proposta evangélica de Jesus e o abismo que existia de compreensão diante daquele povo que o aguardava com tanta expectativa, que diante da ironia do sacerdote ao questionar: o que pensas tu venha a ser este reino? E Jesus diz: o reino é a obra divina no coração dos homens. Eis o evangelho de Jesus. Eis a boa notícia que Jesus nos traz, que o reino não é uma edificação material, uma edificação externa, mas é uma construção íntima nos corações. E o material desta edificação nos diz Jesus: o mármore precioso do sentimento e o cinzel superior da boa vontade. Todos nós somos convidados para esta edificação. Nos dias do Consolador, que vem recordar-nos das palavras do Cristo e nos falar daquelas que não puderam ser ditas nos tempos da Galileia, nós somos convidados a termos visão clara do que é o Evangelho de Jesus. Porque quando falamos em Evangelho, nós temos uma tendência de pensarmos no livro, na Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo. E é verdade que o Evangelho encontra-se exarado nos livros, mas devemos lembrar que o Evangelho é esta edificação em nossos corações, que se faz através de um esforço contínuo, em deixarmos as nossas distrações externas e centrarmos no nosso mundo íntimo, que insistentemente e através da esteira das reencarnações que o Espiritismo nos revela, nós teimosamente insistimos em não realizar esta viagem para dentro de nós tão necessária e que Jesus nos fez o convite há mais de 2000 anos. 20 séculos de Evangelho. E agora há pouco escutávamos a mensagem através da psicofonia do médium Divaldo Pereira Franco, do espírito Bezerra de Menezes, falando-nos desses tempos que estamos enfrentando, tempos difíceis, tempos de convite à reflexão e ao aprendizado necessário. E ele questionava o benfeitor espiritual: o que fizemos? O que temos feito do Evangelho de Jesus? A pergunta que não quer calar. Quando o Espiritismo fala-nos de que somos seres multimilenares, e a literatura espírita afirma, em média, todos nós possuímos uma reencarnação a cada 100 anos. Em média. Este número, a depender do caso particular de cada um, pode variar um pouco para mais, um pouco para menos. Mas todos nós, em média, mergulhamos na carne a cada 100 anos. O que nos leva a concluir que, de Jesus até aqui, da Galileia até os dias de hoje, todos nós, em média, tivemos 20 reencarnações. E a pergunta que nós gostaríamos de transmitir a todos nós para as nossas reflexões, nesses 20 séculos de Evangelho, nesses 20 séculos em que Jesus reiteradamente
faz-nos convite para que façamos esta viagem para dentro de nós. O que nós fizemos do seu Evangelho? Sabemos através do Espiritismo que muitos de nós utilizamos a sua mensagem não para a edificação deste reino no coração, no nosso e dos nossos semelhantes através do nosso exemplo, mas utilizamos esta mensagem para perseguir. Adequamos esta mensagem aos nossos interesses mais mesquinhos, usurpando da mensagem libertadora de Jesus. E Ele, como divino pastor, como amigo incondicional de nossas almas transviadas, dá-nos sempre oportunidades novas para que possamos voltar sobre os nossos próprios passos, a fim de nos soerguermos do abismo que cavamos diante de nós mesmos. Ele já sabia. Falamos deste episódio no início do seu messianato e já no final, após dar cumprimento a todas as diretrizes, após assentar todas as bases do reino, após arrastar através do exemplo todos aqueles discípulos que seguiu seus passos, Jesus, falando-nos e falando a eles dos dias vindouros, dos martírios que aguardavam aqueles que abraçariam a sua boa nova, e da humilhação e da violência que ele próprio sofreria, os apóstolos foram tomados de grande amargura. E Jesus diz a eles: não vos deixarei órfãos. Dia virá que vos enviarei o Paracleto, o advogado, o Consolador, que vos fará recordar de tudo que eu disse e vos falará sobre toda a verdade, a fim de que permaneça convosco até o fim dos tempos. Este Consolador se materializa na terra no século XIX, através do trabalho dos espíritos superiores que, sob a égide de Jesus, trouxeram-nos as informações das leis divinas, e foi possível materializá-las aqui na terra, através de um dos servidores mais dedicados do Mestre Nazareno, o conhecido e conceituado na sociedade francesa de então, Hippolyte Léon Denis Arrivaio, que ficaria conhecido para a posteridade pelo pseudônimo de Allan Kardec, quando da publicação em 1857 da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Este livro, que contém a doutrina espírita e que nos traz as revelações, recordando-nos as palavras de Jesus dos tempos gloriosos da Galileia e nos falando das coisas que não puderam ser ditas. Este Consolador traz-nos Jesus novamente, traz-nos Jesus para perto. E não é por acaso que nós temos duas questões que nós gostaríamos de refletir nesta noite. A primeira é a resposta mais curta dada aos Espíritos em O Livro dos Espíritos. Kardec questiona aos imortais: qual o tipo mais perfeito que Deus tem dado ao homem para lhe servir de guia e modelo? E Kardec utiliza tem dado ao homem, não que deu ao homem. Tem dado, que deu e continua nos dando. E a resposta mais curta de O Livro dos Espíritos: Jesus. Jesus é o nosso guia e modelo. O guia que nos conduz pelas trilhas da libertação, pelas trilhas da autoiluminação, que é o convite que ele nos faz. E a outra questão, a famosa e muito citada no meio espírita, a questão 919, considerada uma das questões tronco de O Livro dos Espíritos, quando Kardec, analisando as leis morais e finalizando esta terceira parte de O Livro dos Espíritos, questiona: qual o meio prático mais eficaz de ter o homem de resistir à atração do mal e de se melhorar nesta vida? Os Espíritos afirmam:
um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. O roteiro que nos resgata o convite de Jesus da edificação do reino em nossos corações, este convite para abrirmos os olhos e para realizarmos esta viagem para dentro de nós mesmos. Porque se ainda somos infelizes, se ainda nos deparamos com frustrações diante das nossas vidas, diante do nosso caminhar, é porque, por escolha própria, nós insistimos em não realizar esta viagem que Jesus nos convida. Nós insistimos em nos distrairmos com as questiúnculas que nos prendem, e como nos revelou a mensagem de Emmanuel no início, lida pelo nosso companheiro Lucas, estas paixões que nos chumbam a terra, impossibilitando-nos de alçar voos mais significativos rumo à espiritualização. Nós, que nesses 20 séculos, certamente nos mantivemos distantes desta proposta, presos aos interesses mesquinhos do mundo, presos à vaidade, presos ao jogo dos interesses políticos, presos à posse, ao egoísmo, ao orgulho que nos distanciaram de Jesus. Nos dias de hoje, sob as luzes do Consolador, nós somos convidados a podermos trabalhar, a podermos viver neste mundo, porque o Espiritismo não é uma doutrina que nos convida a uma espiritualização negligenciando as questões do mundo. Não. Os Espíritos nos falam da importância de estarmos no mundo e vivermos o mundo. A questão é não darmos mais importância às questões transitórias do mundo do que às questões transcendentes. Deixarmos a nossa tendência de vivermos uma vida de aparência e buscarmos ter a coragem de nos enfrentarmos e de conhecermos a nós mesmos. 2 desafios nos são propostos. O primeiro é o de nos conhecermos. Para que possamos ser pessoas melhores, precisamos nos conhecer. Pois, se não sabemos quais são as nossas qualidades, imperfeições, quais são os nossos limites, fica difícil poder conscientemente trabalhar para a melhoria de nós mesmos. Então, o primeiro passo é ter a coragem de se conhecer, de desnudar-se perante si mesmo. E o segundo passo é o do autoburilamento, autotransformação. Pois não basta conhecer-se, é preciso ter a coragem de modificar aquilo que seja necessário modificar. Antes disso, temos que passar pela autoaceitação, porque nós dizemos, é preciso ter coragem para se autoconhecer. Porque certamente, nesta busca por nós mesmos, iremos identificar coisas positivas, iremos. O atual estágio evolutivo nos faculta algumas conquistas, mas é verdade que também constataremos coisas não muito boas, difíceis de serem enfrentadas, e é preciso ter a coragem de autoaceitar-se, o auto-perdão, a autoaceitação. Compreender que estamos nesta condição, esta compreensão dinâmica de se aceitar e de se movimentar para poder melhorar-se, para poder dar um passo adiante a cada dia, rumo à perfeição, porque somos seres perfectíveis. O Espiritismo nos esclarece, não existe ninguém melhor do que ninguém. No reino que Jesus estabelece bases, ninguém vale mais do que ninguém. Ele nos fala do salário daqueles que laboram no reino, e todos recebem um denário, um dinheiro. Ninguém vale mais do que um dinheiro. Todos somos iguais no reino de Deus.
E os Espíritos nos revelam, todos somos criados simples e ignorantes, em iguais condições. E o que nos diferencia, naturalmente, é a época em que uns são criados, porque Jesus nos revela, eu e o Pai trabalhamos até hoje. Quando beneficia o paralítico às margens do tanque de Betsata, e repreendido pelos fariseus, que achavam absurdo curar no sábado, ele afirma, eu e o Pai trabalhamos até hoje. Logicamente, a criação divina é constante. E naturalmente existem seres, uns que são criados antes do que outros. E os Espíritos dizem, a nossa diferença é pelo tempo de criação ou pelas escolhas que fazemos. Escolhemos, temos o livre-arbítrio e fazemos escolhas diferentes. Eis a origem das nossas diferenças. Mas todos somos filhos de um mesmo Pai. Jesus, quando estabelece as bases do reino, revoluciona em meio ao povo hebreu quando diz, Pai Nosso. Alguns pesquisadores, homens de ciência, se esforçam por diminuir a grandeza de Jesus, colocando-o à custa de mais um profeta, como tantos outros que haviam passado pelo mundo. E é verdade que vários profetas falaram de Deus, mas nenhum falou de Deus com tamanha intimidade como Jesus. No hebraico, Rabone, mestrezinho, como eles o chamavam. E se referindo a Deus, ele utiliza a expressão Abba, que significa papai ou paizinho. Esta revolução que Jesus causa, quando no seio do povo hebreu, este povo orgulhoso e exclusivista, que falava que o Deus não era o Deus de todas as nações, mas o Deus de Israel, Jesus diz não, Deus é o Pai nosso. E se o Pai é nosso, todos nós somos irmãos. E dizer isto a um judeu ortodoxo era algo revolucionário. Porque um judeu ortodoxo, se estivesse passando no mesmo lado do passeio do que um samaritano, ele passava para o outro lado da rua e cuspia no chão e exclamava Raca, que era uma expressão de desprezo. Jesus fala-nos deste Deus que é o Pai de todos nós. E que todos nós temos o mesmo valor perante esse Deus. Revela-nos que somos criaturas imaturas que buscamos a fonte de água para saciar a nossa sede e que saímos de nossa propriedade para buscarmos esta fonte fora. E Joana nos diz, esta fonte nós não nos damos conta que está no nosso próprio terreno, ou seja, no nosso mundo íntimo. Depositamos as nossas expectativas de felicidade fora, quando todas as potencialidades divinas jazem em nosso mundo íntimo. E os Espíritos nos dizem, para realizarmos esta conquista sobre nós mesmos, bastam esforços muitas vezes mínimos, mas que nós, por acomodação, por incúria, esta expressão que os Espíritos utilizam, incúria, que quer dizer desleixo. Desleixo sobre as nossas próprias vidas. Desleixo quando não nos damos conta de como estamos agindo e reagindo às situações da vida. E vamos vivendo ao influxo da maré. Vamos dançando conforme a música vai tocando, sem darmos conta de que somos seres responsáveis pelas nossas atitudes. E Jesus nos faz um convite para que transitemos pelo mundo sem pertencer ao mundo. O Espiritismo é uma fonte inesgotável de informações e de vivências que elucidam a imaturidade da criatura quando não se conecta com este mundo interno. As nossas reuniões mediúnicas, constantemente, irmãos nossos
dão comunicações. Espíritos dilacerados pelo ódio e pelo ressentimento. E quando os dialogadores vão tentar entender qual o motivo de tanto ódio e de tanto desequilíbrio, eles nos falam de experiências vividas há 500, 600 anos atrás. E dizem: ele destruiu as minhas terras. Ele retirou-me a riqueza, o poder, o prestígio. E muitas vezes o dialogador questiona: mas meu irmão, do que lhe servem as terras hoje? Para que dedicar tanto esforço e tanta energia tentando vingar-se de alguém que lhe fez tanto mal? Nós não precisamos tomar as rédeas da justiça, porque precisamos nos dar conta de que a cada um será dado conforme as suas obras. O Espiritismo nos revela que em todos os lugares impera a soberana justiça de Deus. E de que nada, absolutamente nada, nos acontece por acaso. Nesses dias em que enfrentamos as consequências da disseminação de um vírus, nós conseguimos analisar as atitudes das criaturas humanas e o convite que essas enfermidades nos faz para repensarmos as nossas atitudes, tanto externas, no tocante à higiene pessoal, quanto à nossa higiene íntima de pensamentos e de sentimentos. Este vírus que nos faz ver de que importa sim o que acontece lá do outro lado do mundo, e que todos nós estamos conectados, que a atitude de um interfere sim na vida do outro. E a doutrina espírita amplia ainda mais a visão ao nos convidar para esta mudança íntima, ao nos falar que existe uma psicosfera e que o nosso pensamento em desajuste também cria o que André Luiz vai chamar de vibriões, como se fossem vermes no mundo espiritual, a contaminar o nosso ambiente psíquico. E nós somos convidados a refletir. Como nós estamos agindo no mundo? O que estamos emanando para as criaturas? E é por isso que Jesus nos faz o convite da construção do reino. Porque o reino sendo construído em nosso íntimo, nós podemos estar em meio ao caos, à guerra, à destruição, que estaremos em paz. Ele nos deu o exemplo maior, quando ensinando-nos o amor, o respeito, a convivência fraterna, dando-nos exemplo de fraternidade. Ele que recebeu o título de Príncipe da Paz, mexendo nos interesses de uma classe sacerdotal que se mantinha no poder às custas da ignorância do povo, foi perseguido, martirizado, violentado, destinado a uma morte infame na cruz, porque a morte de cruz em Roma era destinada aos seres mais réprobos, que os seus corpos nem sequer poderiam ser sepultados. Jesus só conseguiu um túmulo porque José de Arimateia, que era um homem abastado e que tinha amizade com Pilatos, roga a Pilatos para colocar o seu corpo em um túmulo. Ele, em meio à violência, ao sarcasmo dos seus algozes, permaneceu imperturbável. Não respondeu a nenhuma das provocações que os seus algozes lhe fizeram. Não retribuiu a nenhuma agressão. E foi capaz de, no momento extremo, dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E é curioso que Jesus não diz: eu os perdoo,
porque nem se ofender ele se ofendeu. Ele pede a Deus, o nosso Pai, que não imputasse responsabilidade àqueles que foram seus algozes, porque compreendia em nós, seres ainda inconscientes das leis da vida. Jesus se compadece de nós nesses dias. E é por isso que hoje temos a bênção de vivenciarmos esta existência reencarnatória sob as luzes do Consolador. E nós costumamos dizer que certamente nesses 20 séculos de Evangelho, a cada experiência reencarnatória, certamente os nossos mentores nos receberam no mundo espiritual dizendo: de novo, meu filho, de novo se equivocou. E certamente nós dissemos: eu não sabia. É difícil, meu irmão. Aqui no mundo espiritual, nós tomamos resoluções e dissemos: agora vai, agora eu acerto. Um livro que ilustra este nosso dilema de progresso é o livro da editora O Clarim, do autor espiritual Caibar Schutel, cujo título é Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. E neste livro nós vemos 17 reencarnações de um mesmo espírito no período de 1500 anos. E nós vemos o espírito, nesta primeira experiência reencarnatória relatada por Caibar Schutel, ser um general de exército, extremamente orgulhoso. Fere de morte um oponente, e o oponente combalido, ele não se contenta com a agressão e começa a falar palavras ultrajantes, humilhando-o. E o oponente, concentrando forças, as últimas forças físicas, consegue desferir um golpe e também o fere, e ele desencarna nessa situação. Passa um tempo sofrendo no mundo espiritual. Depois de um tempo é recolhido, seus mentores lhe mostram: meu irmão, você precisa trabalhar o orgulho, a presunção. Programa uma nova reencarnação e nós vemos o Espírito dizer: agora eu vou acertar. Mergulha na carne. E nós vemos o Espírito errar no mesmo ponto, do mesmo jeito. Quase que uma repetição da história anterior. Desencarna, passa um tempo sofrendo, é recolhido e os Espíritos lhe dizem: agora você vai renascer na Amazônia brasileira, no meio da mata, distante da civilização, para que com as experiências daquela vida simples, humilde, no seio da mata, você possa desenvolver outros valores. E você vê o Espírito dizer: agora vai. Reencarna e se compromete a tal ponto que consegue colocar uma tribo contra a outra e desencarna batalhando. E nós vamos lendo e vai dando uma agonia, porque nós vemos o Espírito no mundo espiritual tomar resoluções e quando mergulha na carne se equivoca. E vamos ver uma melhora sensível 5, 6 reencarnações lá adiante. Essa história é comum a todos nós. É por isso que quando chegam irmãos em nossa casa espírita perguntando: tem um médium bom aqui? Alguns dizem: tem um médium forte, porque eu quero saber o que eu fiz no passado e quero saber qual a minha missão para o futuro. E nós costumamos dizer: não precisa ser médium forte. Se você quiser saber o que você fez 3, 4 reencarnações atrás, observe-se hoje. Repare como você reage a situações. Quais são os seus hábitos de pensamentos, de sentimentos que traz no seu mundo íntimo. Este será você 3, 4 reencarnações atrás. E diga-se de passagem, 3, 4 reencarnações atrás um pouco piorado. Porque a cada experiência nós vamos melhorando em um aspecto ou outro. Então precisamos cultivar este hábito de olhar para nós.
E nós temos um grande parceiro, que é o Consolador, que é a mensagem espírita. Porque nós dizíamos, nas outras, deu para chegar do outro lado e dizer eu não sabia. Nesta, não vai dar para dizer isso. Ao final desta reencarnação, não vai dar para chegar do outro lado e dizer eu não sabia. As palestras no Antônio Cruz não eram tão claras. Porque certamente, antes de reencarnarmos, nós dissemos, agora vai. E os mentores, diante do nosso pedido, devem ter dito, mas meu irmão, será que não é melhor você pensar um pouco mais? Não é melhor se fortalecer um pouco mais para depois estar diante dessas provações que você está pedindo? E certamente nós dissemos, não, desta vez eu vou conhecer um pessoal lá do Antônio Cruz. Lucas, Márcio, Lorena, nós já combinamos inclusive. Nós vamos estudar o ESD, sermos trabalhadores de mediúnica. Nós vamos ter as luzes do Consolador sobre nossas vidas. Dessa vez vai dar certo. E nós mergulhamos, nos comprometemos lá. Mergulhamos. E quando chega aqui, vem as distrações, os convites. E o nosso desejo é que nós não nos percamos. Porque nós não estamos dizendo que é fácil. É difícil. E nós só nos damos conta o quanto é difícil esse trabalho de se melhorar e de perseguir o bem, os ideais de nobreza que o Evangelho nos traz, quando nós nos propomos a fazê-lo. Porque existem velhos hábitos adquiridos na esteira das reencarnações que estão enraigados em nós, que nós não conseguimos superar de uma hora para outra. Existem hábitos de sentimentos, de pensamentos, que nós nem nos damos conta de que temos. Eu recordo de uma companheira no Centro Espírita Francisco de Assis, e ela participa de um trabalho com Arilson, às terças-feiras, de autodescobrimento, baseado nas obras da série psicológica da benfeitora Joana de Ângeles. E ela compartilhou conosco, ela disse, que curioso, depois desse trabalho de autodescobrimento, eu vim me dar conta do quanto eu minto diariamente. E eu não sabia. E ela diz assim, não são grandes mentiras não. São aquelas mentiras quando alguém nos convida para o aniversário e simplesmente você não quer ir, diz assim, olha, eu vou ter um compromisso. Não tem compromisso. É mentira. E nós vamos nos habituando a esses pequenos atos que parecem insignificantes, mas que vão se tornando habituais. E nós precisamos estar atentos a eles. Certa feita, eu fiz um compromisso e me dei conta do quanto eu reclamava. E Joana de Ângeles, num livro da série psicológica, ela diz, é uma imaturidade reclamar. É um hábito nocivo. Porque nos diz ela, mais de 90% das nossas demandas diárias nós conseguimos dar conta. E a gente sempre reclama. Se está frio a gente reclama, se está calor a gente reclama. E então eu fiz um propósito. Toda vez que eu reclamar, eu vou anotar. Para me dar conta do quanto eu reclamo. Eu fiz esse propósito 8 da manhã, quando foi 10 eu desisti. Porque eu me dei conta de que eu gastaria todo o meu salário comprando caderno para registrar as reclamações. Então estar atento às nossas atitudes se faz necessário. Deixar a nossa tendência de estarmos observando o outro. No colégio, essa semana em que nós estamos trabalhando, nós fizemos uma atividade com os alunos, pedindo a eles que escrevessem uma carta para si mesmo, falando das suas qualidades e dos seus defeitos. E um aluno me disse, professor, é mais fácil falar do colega. Por que o senhor não pede para a gente falar das qualidades e defeitos do colega? E eu disse a ele, é mais fácil, né? É mais fácil observar o outro. Porque
porque nós estamos habituados a observar os outros. Se nós pedirmos para você falar de alguém que convive com você por 30 minutos, certamente a gente vai dizer uma coisa ou outra. Mas se você pedir, ou se você fizer um esforço de se analisar, quais são minhas qualidades? Quais são os meus defeitos? E nós vamos perceber que quando nós nos esforçarmos para seguir aquela recomendação de Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos, que nos diz toda vez, toda noite, antes de dormir, passe em revista as suas atitudes diárias. Veja naquele dia o que você fez de bom, o que fez de ruim, e se fez todo o bem que estava ao alcance. E no outro dia, tente fortalecer o que fez de bom, corrigir o que fez de errado e tentar fazer todo o bem. E às vezes eu me pego esforçando-me por recordar o que eu fiz no dia. E vem tudo na cabeça. A fatura do cartão, o compromisso de amanhã, tudo menos o que eu fiz. E os Espíritos nos falam do esforço continuado, porque muitas vezes não vem. E você se deita, dorme, e quando você nem se lembra, no outro dia, é como se houvesse uma ficha caindo. E você se recorda, olha essa atitude, não é bacana. Então nós precisamos estar conectados com esta proposta, recordando o convite de Jesus. E para finalizar, relembramos o Espírito Bezerra de Menezes em um dos encerramentos das Semanas Espíritas aqui em Vitória da Conquista, há cerca de 3 anos, quando ele nos afirmou que nós, nos dias de hoje, ao conhecermos o Espiritismo, temos a oportunidade de conhecer Jesus como Paulo, às portas de Damasco. E ele nos diz que o apóstolo dos gentios, ao ser questionado, Saulo, Saulo, por que me persegues? Contra-interroga no mesmo instante, reconhecendo a grandeza de Jesus, dizendo, Senhor, o que queres que eu faça? E que Jesus disse a Paulo, vá a Damasco. E ele nos diz hoje, nós, ao termos contato com o Consolador, que nos traz Jesus de volta, que retira Jesus dos altares e traz Jesus para perto, como este amigo que caminha conosco ao lado das nossas dores, aliviando-as e apontando o rumo para onde vamos caminhar, que ao encontrarmos com Jesus, precisamos ter a coragem, a semelhança de Saulo, de questionarmos, Senhor, o que queres que eu faça? E nos diz Bezerra, Jesus mais uma vez vai dizer, vá a Damasco. Mas que Damasco, para hoje, para os dias de hoje, para todos nós, é a viagem para dentro das nossas próprias consciências. Que nós possamos aproveitar o conhecimento que o Espiritismo traz, que não é um conhecimento para que nós saibamos mais do que os outros, porque é certo que o Espiritismo nos traz um brilhantismo intelectual. As informações são fascinantes, mas nos recordemos, a mensagem espírita tem como objetivo a transformação moral da criatura humana, o melhoramento das criaturas. E nós precisamos refletir o que temos feito desta mensagem. Que esta mensagem possa descer das nossas mentes, atingir os nossos corações, e que nós possamos traduzir o sentimento que o Espiritismo nos traz em atitudes renovadas para o bem. Que nós consigamos dar exemplo desta mensagem que Jesus nos convida, deste reino de que Ele nos fala, através das nossas atitudes renovadas. Nós relembramos Francisco de Assis, que disse aos seus seguidores, meus filhos, muito cuidado, porque as suas atitudes talvez sejam o único evangelho que alguém poderá ler em toda a vida, nos ensinando de que nós damos testemunho daquilo que abraçamos como ideal,
muito mais através de nossas atitudes renovadas no bem do que por palavras. E é por isso que um autor desconhecido registra: a palavra convence, o exemplo arrasta. Todos nós somos convidados a contribuirmos com Jesus para a construção do seu reino em nossos corações. Construirmos em nós, conectarmos em nós, para que através das nossas atitudes nós possamos ser páginas vivas deste Evangelho do Reino que ele iniciou na Galileia há 2000 anos atrás. Muito obrigado pela atenção de todos e muita paz.